Como nós esperamos a posse de André Mendonça, ou melhor, a sabatina, né? E agora a posse do André Mendonça no Supremo Tribunal Federal está programada para acontecer essa semana, mas já existe um clima de tensão entre os poderes após as críticas do presidente Bolsonaro em relação às medidas do ministro Luiz Roberto Barroso, como o passaporte de vacinação. E quem conversa agora conosco sobre esse assunto é o presidente da Associação Nacional dos Advogados da União, Clóvis Andrade. Clóvis, ótima tarde, seja muito bem-vindo. Que vamos analisar então agora agora sim, né? André Mendonça toma posse, também temos aqui nossos comentaristas, Bruna Torlai, Paulo Pozonoff, que também invariavelmente podem fazer perguntas para o senhor se necessário. O senhor acredita então agora que a vida de André Mendonça está mais tranquila ou agora que vai se aproximando da data da posse, realmente haja alguns percalços? Boa tarde, Mariana. Boa tarde, William. Boa tarde, Bruna. Boa tarde, Paulo. Boa tarde, espectadores da Jovem Pan News. Bom, imagino eu, né, que o maior período de tensão realmente foi aquela espera exacerbada pelo agendamento da sabatina pelo senador Davi Alcolumbre, né, na qual, diga-se de passagem, o André Mendonça, nosso colega de AGU, saiu muito bem, né? Então, agora a posse em si será mais uma formalidade marcada agora para o dia 16, né? E imaginemos que vai ser algo bem mais tranquilo, vamos dizer. Acho que vai ser tranquilo. André Mendonça não seria um representante de Bolsonaro e a gente pode enxergar mais atritos? Olha, William, o ministro André Mendonça ele será um ministro do Supremo Tribunal Federal. A participação do presidente Bolsonaro, formalmente falando, se deu apenas na indicação do doutor André Mendonça. Então, ao chegar ao Supremo Tribunal Federal, ele terá todas as garantias que tem um magistrado, que tem um ministro do Supremo Tribunal Federal, para ser justamente um integrante da mais alta corte do país. Então, ele não vai ser um representante do presidente da República a partir do momento em que tomar posse no Doutor, gostaria de aproveitar, então, sobre esse tema de tensão, né, entre Bolsonaro e também o STF. A gente lembra que desde da carta, né, em que o ex-presidente Michel Temer ajudou o presidente Jair Bolsonaro a redigir após o 7 de setembro, os ânimos estavam até então mais apaziguados, né, entre o presidente Jair Bolsonaro e o STF, o que mudou um pouco, digamos assim, na última semana, principalmente depois que o ministro Barroso disse, né, declarou, então determinou a necessidade desses passaportes vacinais, tema que nós sabemos é bem caro ao presidente Jair Bolsonaro, do qual, inclusive, ele diverge. Na sua opinião, o senhor acredita que Barroso extrapolou os limites e talvez esse seja um assunto em que talvez Bolsonaro possa cobrar um certo ativismo por parte de Mendonça quando entrar efetivamente, né, no STF? Bom, a relação entre o presidente Bolsonaro e o Supremo Tribunal Federal tem idas e vindas. A gente observa ao longo, né, desses anos de mandato do presidente alguns episódios de atrito entre o executivo e o judiciário. Esse da decisão do ministro Barroso eu considero apenas mais um. Se eu concordo ou não com o posicionamento do ministro Barroso, eu diria o seguinte: a ANAUNE, a Associação Nacional dos Advogados da União, sempre foi favorável às medidas sanitárias de combate ao coronavírus, sempre foi favorável também à vacinação de todos os brasileiros como forma de combater a proliferação do vírus. Então, quanto ao mérito, nós tenderíamos a concordar com a exigência da vacinação. Entretanto, existem alguns posicionamentos por parte do judiciário que, às vezes, acabam extrapolando, a nosso ver, o que deveria ser a postura do Poder Judiciário. Nesse caso do ministro Barroso, acredito eu, ele talvez tenha
sido movido a um certo ativismo judicial, que é como nós chamamos as medidas do judiciário que dizem respeito a políticas públicas, né? Principalmente por ter se tratado de uma decisão monocrática e não colegiada do Supremo. Se o ministro André Mendonça vai ser cobrado pelo presidente Bolsonaro, eu não tenho como afirmar se ele vai ser ou não. O que eu posso dizer, certamente, é que ele vai ter todas as garantias, quando tomar posse no Supremo Tribunal Federal, para agir com independência, agir de forma técnica e não de forma política. Bom, Pousonov, você com a palavra, você acredita então nesse distanciamento do André Mendonça de Bolsonaro? Bem, William, depois de tomar posse, não tem por que o ministro ser exatamente fiel, né, a quem o indicou. Aí vai da consciência de cada um. Eu tenho uma pergunta para o doutor, justamente sobre a posse e sobre essa questão, novamente, do passaporte vacinal, porque o presidente Jair Bolsonaro, é sabido de todo mundo, né, ele diz que ele não se vacinou. E para entrar nas dependências do STF, é necessário comprovar a vacinação hoje em dia. Eu gostaria de saber se a posse do André Mendonça vai ser o primeiro conflito que ele vai ter que acabar mediando no STF? Bom, essa exigência do cartão de vacinação para ingresso no Supremo Tribunal Federal, na verdade, não é só uma medida adotada pelo Supremo, né? Por exemplo, a Câmara dos Deputados também tem exigido isso. E isso, com toda sinceridade, isso é algo a ser resolvido pelo Supremo. Eu acredito que o ministro André Mendonça não teria sequer condições de ter ingerência sobre essa política, né, de controle de ingresso de quem não se vacinou às dependências do STF. Então, não veria como ele poderia influenciar nesse caso. Não vejo. Bruna Torlai, alguma pergunta ou algum comentário para o Dr. Clóvis? Sim, com certeza. Dr. Clóvis, boa tarde. Eu gostaria de saber do senhor se por parte da associação de vocês há consenso ou não quanto a essa nova tendência, né, que se apresenta do neoconstitucionalismo ou do chamado ativismo judicial. Porque o André Mendonça, ao longo da sabatina, na qual eu concordo com o senhor, ele se saiu muito bem, poucas vezes ele foi muito claro, justamente quando ele foi perguntado sobre ativismo judicial. E ele, pessoalmente, disse entender que um ministro de uma Suprema Corte deve ter uma atuação discreta. Mas quanto à associação, eu gostaria de saber, há um consenso quanto a isso ou, de fato, há controvérsia, como muitas vezes nós temos a impressão? Bom, esse tema não é exatamente algo pacífico no mundo jurídico como um todo e não poderia ser também no âmbito da associação, né, Bruna? Entretanto, nós, como advogados da União, temos a tendência, né, de defender o mínimo ativismo judicial possível, porque nós entendemos, como inclusive órgão que assessora e presta consultoria ao Poder Executivo, que as políticas públicas não deveriam ser adotadas a partir de decisões do Poder Judiciário, né? E sim deveriam ser objeto de uma elaboração da política no âmbito do poder competente para tal, que normalmente costuma ser o Poder Executivo, né? E, portanto, nós tendemos a ter um posicionamento, como advogados da União, que somos, de não concordar com esse ativismo exacerbado. Como é que o senhor vê a frase de André Mendonça? Não foi por minha causa, nem por você que eu cheguei ao STF. Foi por Deus que estava predestinado. Tinha que chegar ao STF. Essa fala e essa relação da religião com a presença de um ministro dentro do Supremo e as suas decisões. William, é notório, é público que o ministro André Mendonça segue uma religião, que é a evangélica. Ele não é o primeiro ministro do Supremo Tribunal Federal a seguir uma religião. Isso faz parte da liberdade de culto, que é assegurada, inclusive. Então, eu não vejo nenhum problema de um ministro do Supremo, muito pelo contrário, não vejo nenhum problema que ele tenha suas próprias crenças, desde que ele siga aquilo que ele próprio falou, né? Que na vida segue a Bíblia, porém no Supremo, como ministro,
seguirá a Constituição, como tem que seguir todos os integrantes do STF. Então, eu não, respondendo a sua pergunta, eu não vejo nenhum problema de que um ministro do Supremo seja evangélico, seja católico ou seguidor de qualquer outra religião, desde que, ao desempenhar sua atividade de ministro, haja com independência com relação a essas crenças e dentro do ordenamento, dentro das balizas constitucionais. No seu ponto de vista, qual vai ser o maior desafio que André Mendonça deve enfrentar aí no STF, que hoje, como a Bruna muito bem colocou, inclusive vem travando, né? E como o senhor muito bem colocou também, essa questão do neoconstitucionalismo que vem dividindo muito, né, a opinião dos magistrados? Bom, talvez ele vai ter vários desafios, mas talvez o primeiro que ele enfrenta, que ele precisa enfrentar, é justamente essa desconfiança que foi gerada em torno do nome dele, né? Quizá até por aquele termo utilizado pelo presidente Bolsonaro, ao classificá-lo como terrivelmente evangélico. Então, ele provavelmente vai enfrentar como primeiro desafio isso, de se mostrar uma pessoa técnica que ele é, né, que mostrou ser, ao longo de mais de 20 anos, como advogado da União, uma pessoa preparada para o exercício do cargo e se dissociar dessa imagem de puramente evangélico. Ele é também, além de evangélico, muito técnico, muito preparado. Ele não é à toa que exerceu alguns dos principais cargos na AGU, casa onde ele laborou ao longo de 20 anos, inclusive o cargo máximo de advogado-geral da União. Então, talvez esse seja o primeiro desafio a ser enfrentado por ele, dissociar dessa figura somente evangélica e mostrar que ele é preparado para estar onde está, que é como ministro da mais alta corte do país. Bruna Torlai, um ser humano ele enxerga a vida de acordo com os símbolos que ele consegue traduzir e com aquilo que ele aprendeu ao longo da sua jornada. Eu pergunto a você, nós podemos esperar com o que nós estamos enxergando de André Mendonça uma pessoa ponderada em cima da Constituição ou alguns entraves e batalhas com os outros ministros? Sua pergunta é ótima, William, porque nós todos nos integramos por uma coisa chamada cosmovisão cristã, judaico-cristã. E mesmo os agnósticos e até os ateus, muitas vezes, seus princípios morais são totalmente herdados do cristianismo. E nossa ideia de justiça e a própria criação, que são as democracias constitucionais, são resultado de um processo civilizatório no qual o cristianismo foi fundamental. Então, eu acho que se tem alguém que terá muito pouca dificuldade com qualquer Constituição, é justamente alguém que entende muito bem o que significam os valores cristãos. As pessoas que muitas vezes perderam a conexão com esses valores, talvez tenham mais dificuldade de entender os elementos da justiça do que alguém que tem isso na alma, viu, William? Então, na verdade, por incrível que pareça, embora a polêmica ela vá numa outra direção, eu vejo de maneira muito distinta, né? Porque eu vejo as coisas filosoficamente. Então, eu acho que filosoficamente não tem ninguém mais preparado para lidar aí com a Constituição do que alguém com esse tipo de convicção cristã e, claro, uma cultura elevada. Não vamos nos esquecer, os presbiterianos são extremamente cultos, tá? E vem justamente da tradição presbiteriana alguns dos esquemas disso que a gente chama de democracia. Tá? Quando a gente tem a história do que a gente chama de reforma, essa orientação que é a calvinista, a gente tem um dos principais legados, porque a gente entende por democracia representativa moderna. Então, eu chego a achar super engraçada essa discussão toda aí, de que o André Mendonça não se encaixaria. Eu acho que muito pelo contrário, justamente por esse aspecto, é alguém que vai ter a maior facilidade do mundo para lidar com democracia e Constituição. Muito bem, nós conversamos então com o presidente da Associação Nacional dos Advogados da União, Dr. Clóvis Andrade. Doutor, mais uma vez, muito obrigada pela sua participação. Eu que agradeço a oportunidade. Uma boa semana a todos. Ótima semana.